A vida é exatamente aquilo que fazemos dela. Pode parecer uma frase simples, mas ela carrega um poder imenso. Todos nós, em algum momento, sentimos que estamos presos em um turbilhão de tarefas, pensamentos e cobranças. Corremos de um lado para o outro, buscando sentido, quando, na verdade, o sentido se esconde nas pequenas ações, naquilo que decidimos fazer agora. Epicteto dizia que a verdadeira liberdade não vem das circunstâncias, mas do domínio sobre si mesmo. E talvez seja isso que esteja faltando. Não uma mudança radical, mas a capacidade de dar pequenos passos conscientes, aqueles que silenciosamente moldam o destino. Imagine poder plantar as sementes de uma nova vida em apenas 3 dias. 3 dias que não transformam o mundo lá fora, mas transformam o seu olhar sobre ele. Esses hábitos não têm nada de mágicos, mas possuem o poder de acordar em você algo que o barulho do mundo silenciou, a sua força interior. Os estoicos, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, nos ensinaram que o poder de mudança não está no futuro, mas no instante presente. E que quando uma mente decide agir com propósito, o impossível começa a ceder. A partir de agora, imagine que esses próximos minutos são o primeiro passo para uma reconstrução. Um convite para reorganizar a mente, fortalecer o espírito e reencontrar a paz nas pequenas coisas. São 7 hábitos, simples, mas profundamente transformadores. E, se aplicados com consciência, eles podem se tornar o início de uma nova história. Mas antes de começar, um desafio. Se o que você busca é transformação, escreva nos comentários: "Hoje é o primeiro dia da minha mudança." Essa frase é mais do que um gesto. É uma declaração de comprometimento com sua própria evolução. Agora, respire fundo. Vamos começar o primeiro passo. Hábito 1. O silêncio da manhã. A primeira batalha do dia é contra o barulho. O mundo desperta com notificações, ruídos e pressas. Mas há um poder quase esquecido em começar o dia em silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio interno, aquele que te devolve para si mesmo. Começar o dia em silêncio é como abrir espaço dentro da mente antes que o caos ocupe tudo. É nesse instante, ainda entre o sono e o despertar, que você tem a chance de decidir quem será nas próximas horas. Não pegue o celular, não se jogue nas demandas. Apenas sente-se, respire, ouça o próprio coração batendo. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E é no silêncio que encontramos direção. 5 ou 10 minutos são suficientes para realinhar sua mente. Feche os olhos, respire devagar e observe os pensamentos passando como nuvens. Você não precisa lutar contra eles, apenas veja-os ir. A cada manhã que você faz isso, um pequeno escudo invisível começa a se formar dentro de você. Um escudo contra o caos externo. Um espaço onde a pressa não entra e as preocupações não dominam. Esse é o ponto central do estoicismo, o domínio interno. A consciência de que nada pode te afetar sem a sua permissão. Ao cultivar esse hábito por 3 dias, você começará a notar algo curioso. O mundo não muda, mas você muda a forma de enxergá-lo. As pessoas continuam apressadas, as exigências continuam as mesmas, mas dentro de você há um espaço de calma. E essa calma é uma forma de poder. Hábito 2. Respirar como um guerreiro tranquilo. Respirar é algo tão natural que esquecemos o quanto é sagrado. Mas o estoico aprende a transformar até o simples ato de respirar em um exercício de presença e domínio. A respiração é o fio invisível entre o corpo e a mente. Quando ela se agita, tudo se descontrola. Quando ela se estabiliza, o caos perde força. Imagine-se como um guerreiro prestes a agir. Antes de cada movimento, ele não se apressa, ele respira. Cada inspiração traz calma. Cada expiração libera o que não serve mais. Esse é o segredo dos fortes, o domínio do próprio ritmo. Em momentos de estresse, pause, feche os olhos e inspire contando até 4. Segure o ar. Depois expire lentamente, também contando até 4.
Faça isso 3 vezes. Parece pouco, mas é o suficiente para recuperar o controle sobre si mesmo. Os estoicos chamavam isso de governar a si mesmo, porque quem controla a própria respiração, controla também a própria mente. E quem controla a mente, governa tudo o que está ao redor. Não espere o mundo se acalmar para encontrar paz. Respire como um guerreiro tranquilo em meio à batalha. Cada respiração é uma declaração. Nada lá fora tem poder sobre mim. Com o tempo, esse ato se torna natural. Você começa a responder à vida com mais clareza, mais força, mais serenidade. E é nesse espaço entre o estímulo e a resposta que nasce a verdadeira sabedoria. Hábito 3. Gratidão ativa. A arte de reconhecer o que já existe. A mente humana tende a desejar o que falta, mas a alma desperta aprende a valorizar o que já está presente. A gratidão, para o estoico, não é uma palavra bonita, é uma prática de poder. Ao despertar, olhe ao redor. O simples fato de estar vivo é uma dádiva. A luz do sol, o cheiro do café, o corpo que respira, nada disso é garantido. Tudo é presente. Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo, lembrando-se da sorte de estar vivo e ter mais um dia para agir com virtude. Isso o tornava mais consciente, mais leve e mais humano. Pegue um papel. Escreva 3 coisas pelas quais é grato hoje. Podem ser pequenas, um gesto de alguém, um momento de silêncio, um aprendizado. Ao fazer isso, você reprograma o olhar para enxergar o que realmente tem valor. A gratidão estoica não é passiva. Ela não se limita a dizer obrigado. Ela se manifesta em atitudes, viver com consciência, cuidar melhor do que se tem, agir com generosidade. Epicteto dizia: a riqueza não está em ter muito, mas em desejar pouco. E quando você entende isso, descobre um tipo de paz que o dinheiro e o sucesso jamais poderiam comprar. A gratidão te liberta do desejo insaciável e te aproxima da verdadeira abundância, a abundância de estar inteiro no presente. Hábito 4. Desapegue do supérfluo. Vivemos cercados por excessos, coisas que acumulamos sem perceber, objetos, ideias, pessoas, compromissos que já não fazem sentido, mas que continuamos carregando apenas por hábito. E quanto mais carregamos, mais pesados nos tornamos. O desapego é, portanto, uma forma de libertação. Não apenas de coisas materiais, mas das expectativas e amarras mentais que nos mantêm presos ao que já não serve. No estoicismo, desapegar-se é um ato de clareza. É olhar para dentro e se perguntar: isso ainda me acrescenta ou apenas ocupa espaço? Sêneca dizia que o homem livre é aquele que aprende a desejar menos, não por falta de ambição, mas por sabedoria. Imagine que dentro da sua mente há uma sala. Essa sala deveria abrigar o que é essencial: suas virtudes, seus valores, suas lembranças que alimentam o espírito. Mas com o tempo, você encheu esse espaço com preocupações inúteis, ressentimentos antigos, objetos que representam quem você foi, não quem é. Desapegar é abrir a janela dessa sala e deixar o vento entrar. É retirar o que pesa, para que sobre espaço para o que importa. E não se engane, desapegar não é perder, é escolher com consciência. É parar de desperdiçar energia com o que drena a alma. E quando você começa a fazer isso, algo mágico acontece. O silêncio se expande dentro de você. A mente clareia, o corpo relaxa e a vida volta a fluir. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, vivia com simplicidade. Ele entendia que a leveza não vem do que possuímos, mas do que conseguimos deixar ir. Por isso, o desapego é um exercício de coragem. A coragem de dizer: isso não me define mais. E quando você aprende a deixar ir, o mundo não encolhe, ele se abre. Hábito 5. Estabeleça propósitos claros. Viver sem propósito é como navegar sem bússola. A vida te empurra de um lado para o outro e, quando percebe, está exausto, sem direção, repetindo os mesmos ciclos. Ter um propósito não significa ter todas as respostas,
mas saber para onde você está indo, mesmo que o caminho ainda seja incerto. Os estoicos ensinavam que o propósito não está em grandes feitos, mas em pequenas intenções diárias. Marco Aurélio dizia que a tarefa de cada manhã é simples: cumprir o dever de ser humano, ou seja, fazer o que está ao seu alcance, com virtude e consciência. Defina todos os dias o que realmente importa para você. Pode ser algo pequeno: agir com paciência, cuidar da sua saúde, fazer o seu melhor no trabalho, ou simplesmente ouvir mais e julgar menos. O propósito diário é o fio que te puxa de volta ao centro quando o mundo tenta te dispersar. Quando você vive com propósito, até os dias difíceis ganham sentido. Os obstáculos deixam de ser muros e se tornam degraus. E mesmo quando tudo parece fora de controle, há dentro de você uma direção silenciosa. O lembrete de que o que vale é o que está ao seu alcance. Epicteto dizia que a liberdade verdadeira vem quando deixamos de reagir ao que não podemos controlar. O propósito é isso: agir com consciência, dentro daquilo que depende de você. E quando você vive assim, nada te arranca do eixo, porque o eixo está em você. Hábito 6. Ouça mais, fale menos. Vivemos em uma era onde todos querem ser ouvidos, mas poucos querem escutar. A pressa em responder nos impede de entender, e a necessidade de opinar sobre tudo nos afasta do que realmente importa: a sabedoria que nasce do silêncio. Os estoicos viam na escuta um exercício de humildade. Epicteto dizia que temos 2 orelhas e uma boca para ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Ouvir é mais do que ficar calado, é estar presente, é abrir espaço para o outro se revelar, para as situações se mostrarem por completo, antes que o julgamento apareça. Quando você fala menos, observa mais. E quando observa mais, começa a enxergar o que a maioria não vê: intenções, padrões, verdades sutis. O silêncio entre as palavras é um campo fértil de aprendizado. Pratique isso. Na próxima conversa, não se apresse em responder. Respire. Permita que o outro termine e então pergunte a si mesmo: o que posso aprender aqui? Às vezes, a resposta mais sábia é o silêncio. Quem escuta com atenção se torna mais forte, porque aprende a ler o mundo sem precisar falar o tempo todo. E quem domina o silêncio aprende também a dominar as emoções. Porque o silêncio, quando vem do equilíbrio, é uma arma que ninguém consegue usar contra você. Hábito 7. Reflita ao anoitecer. O estoicismo é uma filosofia da prática, e toda prática precisa de revisão. Os estoicos tinham o hábito de, ao final do dia, refletir sobre suas ações, não para se culpar, mas para ajustar o leme. Marco Aurélio fazia isso todas as noites. Perguntava a si mesmo o que havia feito bem, o que poderia melhorar e onde havia deixado a emoção dominar a razão. Você pode fazer o mesmo. Antes de dormir, desligue as distrações e olhe para dentro. Reviva o seu dia. Onde você foi paciente? Onde perdeu o controle? Houve momentos em que você reagiu por impulso? Não se julgue. Observe. Essa prática transforma a mente em um espelho. Com o tempo, você começa a se conhecer de verdade. Percebe seus padrões, entende suas fraquezas e aprende a valorizar seus progressos. E quando se conhece, se torna mais difícil de ser manipulado, enganado ou abalado. A reflexão é o fechamento de um ciclo. Ela prepara a mente para o próximo dia com mais clareza e menos peso. É como limpar o terreno antes de replantar. E quanto mais você repete esse ritual, mais lúcida se torna a sua caminhada. A soma desses 7 hábitos forma um mapa, não para uma vida perfeita, mas para uma vida real. Uma vida onde o caos continua existindo, mas você aprende a não ser dominado por ele. Onde as dores ainda aparecem, mas não te arrastam. Onde o medo existe, mas não te paralisa. Essa é a transformação que o estoicismo oferece. Não há ausência de tempestades, mas a capacidade de permanecer firme enquanto elas passam. Em 3 dias, esses hábitos começarão a se enraizar. Em semanas, se tornarão parte do seu comportamento.
E com o tempo, você perceberá que a mente que antes era um campo de batalha, hoje é um templo de paz. A mudança verdadeira começa no simples. Num minuto de silêncio, numa respiração profunda, num pensamento de gratidão, num desapego consciente. Cada ação é uma semente. E o que você planta agora será a colheita da sua vida. Se este vídeo te inspirou, não deixe a mudança para depois. Escreva nos comentários: eu escolho treinar minha mente todos os dias. Inscreva-se no canal O Viking Estoico. Deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com quem precisa reencontrar a força que há dentro de si. Porque o verdadeiro poder não está no controle do mundo, mas no domínio silencioso de si mesmo.